Olá, seja muito bem-vindo ao mais novo episódio do podcast da Imobiliária Silva Machado. Aqui você acompanha histórias do mercado imobiliário e trajetórias que inspiram. Hoje nós temos um convidado muito especial e tenho certeza que vai servir de exemplo para muita gente. Antes de começarmos, já se inscreva aqui no canal da Imobiliária Silva Machado, ative o sininho e deixe o seu like. Assim você não perde nenhuma história inspiradora como a de hoje. Ele é um profissional com mais de uma década de experiência no mercado imobiliário e hoje ele faz parte, do comando aí de uma grande equipe na construtora Tenda, inclusive que está completando esse ano 56 anos de história de sucesso também, essa grande construtora. Eu estou aqui com uma pessoa muito especial, um gestor super competente, que é o Cleon Soares. Seja bem-vindo, Cleon, para nós é uma honra tê-lo conosco. Telmo, para mim é um grande prazer estar no podcast da Silva Machado, uma parceira que está comigo já há bastante tempo na construtora Tenda, uma parceria sólida. Então, para mim, eu fico muito satisfeito em estar aqui e vamos nessa, né? Cleon, eu queria conhecer mais da sua trajetória. Você nasceu em Salvador, cresceu, nascido e criado, na verdade, em Águas Claras, certo? E aí eu quero que você fale um pouquinho da sua trajetória, Você cresceu no bairro de Águas Claras. Como essa vivência sua no bairro influenciou para que você seguisse a carreira que você hoje tem? Vamos lá, carreira um pouquinho, como você falou, quase um pouquinho mais de uma década, não nasci, Águas Claras faz parte do complexo de Cajazeiras, para quem não conhece. É o maior bairro da América Latina. Não nasci lá, mas rapidamente fui para lá aos 4 anos de idade. E para mim, assim, foi muito inspirador, porque hoje o maior propósito da gente é dar a primeira moradia e tirar as pessoas, de situações de risco, de moradia irregular. Eu vivi isso praticamente minha vida toda. Então hoje é muito fácil, na hora de negociar com os nossos clientes, falar sobre isso. Então, sou formado em administração, pela faculdade Uninasal. Tenho algumas pós-graduações em gestão de projetos, em gestão de vendas. Não comecei inicialmente no mercado imobiliário, comecei numa empresa que vende planos odontológicos, mas sempre tive vontade de crescer, morador de Cajazeiras, querendo sair de lá, melhorar a vida, rapidamente. Então, de lá eu tive uma oportunidade para ir para um grande grupo de varejo, alimentício. E depois dessa trajetória eu fui apresentado ao mercado imobiliário na construtora Tenda, onde eu estou desde 2011. Então eu vivi praticamente, na história recente da Tenda, quase todos os momentos. Tanto a Tenda dos Horrores de 2012, que acho que hoje a maioria das pessoas não conhece, mas ficou muito famoso durante um tempo. E hoje a Tenda, que vem se recuperando, que hoje está apresentando grandes resultados na Bolsa de Valores, e aqui na Bahia nem se fala. Exatamente, a gente vê a Tenda crescendo cada vez mais, inclusive a gente tem visto lançamentos em excelentes localizações, Cleon? E a sua trajetória, você falou de entender, as pessoas que vivem em lugares de risco e tudo, então essa empatia é fundamental e você, na verdade, conhece bem, as dores, necessidades dessas pessoas, isso te ajudou bastante, então, nesse segmento que você trabalha de primeira moradia. Perfeito. Hoje, conversando até com um vendedor, por coincidência, antes de vir do podcast, a gente falou exatamente sobre isso. A gente fez o feirão no sábado agora, é um evento de bastante sucesso. E como a gente consegue impactar a vida de pessoas, de família, de pais, de mães, de filhos, Sim. A gente acompanha todos os dias no noticiário, coisas não tão bacanas, em determinados bairros. É o que você falou, a gente tem cada vez qualificado mais, os nossos projetos, indo para bairros mais adestrados, com mais equipamentos públicos, com mais questão de segurança. Esse é um dos grandes motes da gente hoje. E também novos endereços que a gente fala. Então, há um tempo atrás, ninguém sonhava que um cliente da Tenda moraria no Imbuí. Foi onde tudo começou. Imagine Armação, que aí já é a nova história. Então, aí tem Vila Laura. E mais coisa vindo por aí. Muita novidade. Muita novidade.
Porque, assim, localização é... Primeiro lugar, localização. Segundo lugar, localização. Terceiro lugar, localização. Depois vem infraestrutura do condomínio e tudo, mas a localização é fundamental, né? E a gente provou isso, né? Porque hoje a gente tem piscina, né? É uma novidade, né? Atual, né? A gente voltou a ter piscina nos nossos projetos com armação, mas a gente sempre trabalhou sem piscina e com poucas vagas, né? Então isso sempre foi um paradigma do mercado. Sim. Mas pela novos endereços, o cara poder morar em Piatã, que hoje também é um grande sucesso da Piatã gente, também. Sim. né? Poder morar em Itapuã, a gente vendeu o Világio do Alto em Itapuã, né? Foi um produto pequenininho. A gente só consegue fazer isso, né, pelo formato que a gente constrói, mas a localização faz total diferença. E uma característica interessante da tenda é que tudo que a tenda lança, né, vende muito rápido. Então, quando a pessoa vê que as torres estão subindo, praticamente acelera, né? E tipo, são poucas unidades que tem disponíveis, porque tem gente que deixa para depois, né? Então, quando a tenda lança, é sucesso, tá pronto, já não tem mais nada disponível. Dificilmente vai encontrar, né? Até porque faz parte do nosso negócio, né? A gente vende rápido porque a gente quer entregar rápido. Sim. Porque uma das grandes dores lá atrás, como eu falei, eu vivi a tenda dos horrores, né? E um dos grandes problemas que a gente tinha no passado era que esse cliente do econômico, ele comprava e depois de 3 anos a vida dele mudou completamente. Ou melhorou ou piorou. Sim. Mas para quem está no nosso negócio, às vezes melhorar piora um pouco, porque ele perdeu o subsídio, aumenta a taxa de juros. Sim. E tinham muitos distratos naquela época, né? Então hoje a gente vende justamente no associativo, né? A gente vende muito rápido, quer que o cliente assine com a caixa muito rápido, entregue muito rápido para que ele receba a chave e saia, né, do aluguel, que é a grande dor do nosso cliente, né? A maior dor é essa, né? É conquistar a casa própria. Então, a grande maioria ou mora com alguém ou mora de aluguel. E a tenda, inclusive, a gente vai falar mais na frente sobre isso, que tem um plano de pagamento justamente que ajuda a pessoa a sair do aluguel. Consegue pagar o aluguel e a parcela também da tenda e consegue sair, né? Isso é um grande diferencial, né? O mercado às vezes não entende, né? É isso mesmo. Leon, antes do mercado imobiliário, você passou por outros setores, né? Por outros ramos. Quais as experiências, né? O que é que você traz, assim, de lições? O que é que isso trouxe para sua vida, né? Hoje, atual, o que você trouxe de experiências, de aprendizado de todos esses outros ramos que você já trabalhou? Eu costumo dizer para o meu time, é até engraçado, apesar de ser gerente comercial, eu nunca fui vendedor, sou corretor depois de ter sido gestor, nunca atuei como corretor. Sim. E essas outras experiências me serviu justamente para aprender com pessoas muito importantes, né? Eu consegui conviver com grandes vendedores, né? Com grandes gestores comerciais, né? Principalmente no grupo Edson Queiroz, onde eu ingressei de fato na parte comercial. Foi minha primeira oportunidade como gestor comercial com 21 anos de idade. Né? Então isso foi muito bacana porque não estava preparado, né? Como a maioria das pessoas da cidade não estavam. Mas ele me deu a oportunidade. Então, para hoje eu estar no cargo de gerente na tenda, eu precisei passar por isso lá atrás. E a outra empresa que eu passei é que me deu a oportunidade, né? Abriu as portas, né? Eu acho que hoje, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de retribuir isso, contratando diversas pessoas. Sim. E a gente vê como é importante você abrir, né, a primeira porta, né, para determinadas pessoas, principalmente grandes talentos que às vezes estão escondidos, né? Precisando ser lapidados. Exatamente. Verdade. Cada local que a gente passa, cada empresa, né? Tá sempre ali agregando conhecimento. E com certeza isso vai surtir um grande efeito, né? Tanto na sua vida quanto na vida daquelas pessoas que estarão ao seu redor trabalhando, né? Isso é importante. Cleon, eu gostaria que você falasse um pouco do momento de transição, que você veio de outro mercado e você, através da construtora Tenda, que você ingressou no mercado imobiliário através da construtora Tenda, não foi isso? Perfeito. Então, aí eu queria que você falasse um pouco dessa transição de outros mercados para o mercado imobiliário. Você já conhecia alguma coisa do mercado? Foi algo totalmente novo para você? Como é que foi esse momento de transição, os novos desafios? Você começou como corretor, como gestor, né? Conte um pouco dessa história para a gente. Comecei como analista, né? Eu
dei um passo para trás, né? Eu saí da outra empresa e fui convidado pelo meu gerente regional para ser analista, porque sempre tive facilidade com essa questão de Excel e essas coisas. E na primeira semana eu quase peço para sair, porque era completamente diferente, um universo completamente diferente. A Tenda vivendo um momento completamente oposto de hoje, né? A gente fazia parte do grupo Gafisa, Sim. né? Para quem é do mercado aí conhece, né? Sim. Então a Tenda era um dos braços, né? A Gafisa tinha a Gafisa, o Alphaville e a Tenda, né? Como braço econômico. E via aquele turbilhão, né? De novas aquisições, né? Então foi bem enriquecedor por ter aprendido, por ter passado por isso, mas o primeiro momento foi bem... Foram muitos desafios, né? Muitos. Eu botei a mão na cabeça várias vezes. E hoje eu costumo dizer, quando eu contrato um agente de vendas ou um viabilizador, que é muito diferente, porque no mercado de varejo ou no mercado de consumo ou de serviço, eu costumo dizer que se o cliente ele tem vontade de comprar, se ele tem o dinheiro da entrada, ele compra. Sim. Né? Aqui não. Aqui o cara pode ter a vontade de comprar, ele pode ter a maior parte da entrada, ele pode ter um bom perfil, mas se a Caixa Econômica entender que não dá para ele, ele não compra. Ou às vezes ele até tem crédito, mas tem uma pendência documental, que devido ao programa ser um programa de governo, né, ter subsídio, ele é impedido. Né? Então é muito não, né, para pouco sim. Então precisa ter uma resiliência e um preparo muito forte. Então a dica que eu deixaria é que é um mercado que remunera melhor do que a maioria dos mercados, né? Mas precisa ter muita resiliência e estudar bastante. Então, assim, vale dizer então que o corretor, quando ele vende, ele tem uma boa remuneração, porque também os desafios para vender é bem maior, como muito você falou. Porque por mais que a pessoa tenha renda, tenha o valor da entrada, se a Caixa disser, você não tem condição de comprar, não aprova agora, não aprovou, então não depende só do sim do cliente, né? Tem que ter o sim da Caixa também. E também acontece às vezes da Caixa dar sim, vou te aprovar, e a pessoa tem medo, porque é um passo, na verdade, a pessoa não está comprando um sapato, não está comprando uma roupa, né, Cléo? Ela está comprando um bem com um grande valor agregado. Então tem muitas pessoas que têm certos receios ainda de dar esse passo, fica com medo. Ainda, né? Então esse sim, para a gente ganhar do cliente, né, não é tão fácil quanto outros mercados, como você falou, né? Você foi perfeito, porque é o terceiro passo, né? É a maior conquista do brasileiro ainda, né? Continua sendo ainda o maior sonho do brasileiro. Mesmo com a nova geração, né, que vem mudando muito de comportamento, mas ainda passa a ser o maior sonho. Mas saiu recentemente, né, que os jovens vêm dominando, né, a aquisição do Minha Casa Minha Vida, né, vem comprando bastante. O nosso perfil de cliente mudou da Tenda. Sim. Né? Mas, de fato, é uma compra ainda muito desconhecida. Né? Como eu falei, né, a maioria das pessoas que vêm para o econômico, elas saem de periferia, elas saem de uma cultura de construir na casa do pai, ou de ficar com a casa do pai, ou de morar de aluguel na mesma região. Sim. Então não entende um pouco dos trâmites da compra. E quando vê, né, uma série de solicitação de documentação, né, processo cadenciado, né, de assinatura, de esperar, assusta. Né? Então o corretor ainda fica com essa ansiedade, verdade, né, de orientação para esses clientes. A Tenda está completando 56 anos, né, de história, de caminhada. E eu quero parabenizar a construtora Tenda, você que está aqui como gestor representando essa grande construtora. E o presente, né? Tem gente... Quem é que ganha esse presente? O cliente, tem corretor ganhando presente. A Tenda está fazendo aniversário, mas ela que está presenteando. Conta pra gente aí, Cleão. É uma história linda, de fato, né? Como você falou. Como qualquer grande empresa, né? A gente tem os desafios, né, pelo caminho, mas é uma trajetória muito bonita, né, com muito sonho realizado, que é nosso mote. E nada melhor, né, do que no nosso aniversário de 56 anos, além do cliente comprar, ele tem a chance de ganhar um outro apartamento. Olha que maravilha! Então, é uma premiação muito robusta. E além do cliente, né,
Tem premiação também para imobiliária, para corretor, né? Então bastante coisa aí. Então fiquem atentos. Gostei dessa parte aí. Fiquem atentos. A Tenda pensando em tudo, né? Em todos. É isso aí. Perfeito, perfeito. Cleon, você trabalhou em outros estados. Foi com a Tenda mesmo? Com a Tenda. Pronto, com a Tenda você chegou a trabalhar em outros estados, né? Aí eu queria saber de você como foi essa experiência, o que você trouxe, que você voltou para a Bahia em 2018. 2018. Você saiu da Bahia quando? Saí em 2013. 2013, voltou em 2018. Aí você passou por que estados? Meu primeiro estado foi Goiás. Eu tomei conta da praça de Goiânia e de Brasília. Sim. Foi um enorme aprendizado, né, para mim, porque uma cultura diferente, né? A gente que é nordestino, a gente sabe, né, as nossas peculiaridades. Então foi Muito piqui? Muito. Até hoje eu não como, tenho medo. Minha irmã foi para os Estados Unidos em 99, eu fui com ela, inclusive. E lá ela conheceu Fernando Goiano de Anápolis. Conheço demais. Conhece? Conheço. Aí casou com o Fernando lá, e aí foi aí que eu conheci o tal piqui, que eu não... Você já tinha ouvido falar de piqui? Até ir morar lá, não. É isso, eu nunca tinha ouvido falar no tal piqui e conheci através dele lá. Ele preparou pra gente lá. Então você conheceu o piqui também em Goiás. Conheci, muito famoso, né? O arroz com piqui principalmente. Sim. Eu tenho medo de comer até hoje, né? Tem a peculiaridade dos espinhos, tem que saber comer. Tem que saber preparar. Igual o caranguejo nosso aqui, o piqui lá, a pessoa tem que saber comer. Mas eu acho que o grande aprendizado dessa primeira passagem para outro estado foi justamente como você trabalhar com pessoas que pensam diferente de você e com uma cultura diferente da sua. A adaptação, né? Então, essa adaptação de poder ter essa experiência foi jovem, né? Ainda. 2013. 2013. Né? Então... Você estava com quantos anos nessa época? 2013 eu estava com 25 para 26. O desafio, você foi para lá como... Fui como coordenador. Como coordenador, já então como liderança. Liderança. Então, o desafio, você teve primeiramente o desafio de estar entrando em outro segmento, em outro mercado. E foi quando que você entrou na Tenda? 2011. 2011. Aí 2013, é isso? 2013. 2 anos depois, aproximadamente, você foi para Goiânia com o desafio numa coordenação. Exato. Certo. Aí depois de Goiás, você foi para que estados? Aí eu fui voltei para Pernambuco, né? Já voltei para o Nordeste. A Regional Pernambuco estava voltando a lançar, né? Uma regional que a gente começou lá em 2008, mas devido à crise, uma série de coisas, ela passou um tempo desativada. E em 2014 ela voltou, e em 2015 eu fui para assumir a praça e para crescer, porque vinham novos lançamentos. Sim. Então foi muito legal, porque quando eu fui para Goiás, a gente construía num método convencional, né? Alvenaria estrutural, projeto com piscina, projeto com piso, sem uniformidade, né? Projetos verticais, sobrado, casa. Né? Então tive essa experiência. Então não é só apartamentos, né? Não eram só apartamentos. E quando eu venho para Pernambuco, a gente já trabalha 100% no novo modelo da Tenda, que começou em 2012, que é essa abordagem industrial, parede de concreto, né, uniformidade, né? Então foi bem legal por isso, porque foram experiências completamente diferentes. Eu saí de uma regional que ofertava uma diversidade de produtos e fui para uma regional já nessa abordagem industrial, com escala, né, focando mais no plano de pagamento, né, no volume de venda. Então, foram experiências muito ricas. Depois foi para outro estado? Aí voltei. Voltou em 2018. Voltei em 2018. E começou com um canal aqui. Quer dizer, começou não, já tinha um canal, não é isso? O canal ele já existia. Já existia. Mas não era foco da empresa. A empresa sempre trabalhou com a house CLT muito forte. Sim. Então, em 2017, final ali de 2017... o conselho, né, já olhando para frente, né, ninguém imaginava que vinha uma pandemia em 2020, mas já olhando para frente, né, com expansão, querendo ir para outros estados, né, uma vez que a gente, com essa abordagem industrial, se recuperou com grandes resultados, ir para outros estados e aumentar o volume de lançamento. Aí a gente falou, a gente não consegue fazer isso só com a nossa house, né, porque a gente é CLT, diferente de todas as outras houses dos outros incorporadores. E a gente falou, precisamos ter uma fatia enorme de mercado, que são as imobiliárias, e a gente não explora isso.
né? Então a gente precisa aprender, né? Então foram selecionadas algumas pessoas no Brasil para aprender, né? Então a gente aí foi para a rua para aprender com a concorrência, aprender com vocês, né? Como é que vocês gostavam de ser atendidos, o que faria vocês olharem para a gente, né? Então foi bem legal. Uma das coisas, Thelmo, que eu aprendi, né, quando eu vim assumir esse canal é que a importância de dar a venda do corretor, né? Até então, vivendo esse mundo CLT, né, mesmo já dentro do mercado imobiliário, eu não tinha essa percepção, né? Quando você sai para a rua, que você vai nas imobiliárias, que você vê o corretor se esforçando e você entende que se aquele cara não vender, ele fica sem salário, né? Então você começa a ter uma percepção diferente, né? Então isso acho que foi a grande virada de chave para mim quando eu entrei nesse negócio, onde eu entendi que toda venda vale, né? Então a gente precisa brigar por... eu costumo dizer lá que muitas vezes a gente quer mais a venda do que o corretor. Sim. Né? Porque a gente quer fazer o processo acontecer, como a gente fala lá. Então, entendendo isso, né, a gente foi para a rua de forma imersiva mesmo, né, de chegar e conversar com os donos na época das imobiliárias. Nem todo mundo, né, queria trabalhar com a gente naquele momento, porque nós éramos muito fechados, né? Não pagávamos a comissão adequada, tinha uma série de coisas que precisávamos ajustar. E com essa escutativa, né, de ouvir os parceiros, o corretor, o dono da imobiliária, o nosso time, né, a gente foi construindo a várias mãos o que é hoje, né, a fortaleza do canal EV na Bahia e no Brasil. Quando eu cheguei em 2018, dando grandes números, né, a gente tinha uma participação de 10%, né? Então era muito baixa. Né? Então a gente fazia naquela época alguma coisa por volta das 150, 200 vendas, a gente tinha 15, 20 vendas por mês do canal EV. Né? Hoje já é 50%? Hoje já é 50% e a gente performa na média 180 vendas por mês. Né? É um crescimento realmente extraordinário. Então foi muito importante ouvi-los. Né? E sobre a questão do parceiro, era um tabu, né? As pessoas tinham, devido à house mesmo, as pessoas tinham esse tabu com as imobiliárias. E hoje, inclusive, as imobiliárias que fazem parte do Clube Tenda, elas estão até no nosso site. Né? Então, se o cliente for lá e acessar o site, ele vai ver as imobiliárias que estão com a gente lá, cadastradas. Né? Então, ter essa segurança, sempre pedindo o Cresce também, que eu acho que é o mais importante. A gente sempre, inclusive, fornece o Cresce quando algum cliente entra em contato e a gente instrui. Né? Tem que perguntar realmente o Cresce, né? Exatamente. Porque todo corretor, tanto corretor quanto imobiliária, está lá com o seu Cresce, né? Perfeito. Eu achei interessante, né, que no início você falou que você gosta de estudar, né? E nessa área você começou na área de análise. Depois você foi fazer coordenação, Perfeito. Passou para gestão, né? Em algum momento você foi lá e tirou seu Cresce também, né? E nessa caminhada, porque para chegar onde você chegou, é muito importante conhecimento, né? Tem que estudar. Quais foram as ferramentas, os cursos que você fez para ter essa capacitação que você tem hoje? Eu acho que pelo físico mostra que eu nunca fui bom de esporte, né? E descobri, né, na infância, né, não era um hobby, né, mas na vida adulta, né, quando eu comecei a trabalhar, entendendo que para conseguir algum espaço nessa selva de pedra que é o mundo corporativo, né, a gente precisava se qualificar. Comecei a buscar beber de várias fontes, né, sempre fui muito curioso. Então, eu nem falei isso para vocês, né? Mas até antes da faculdade, eu queria ser fisioterapeuta, né? Mas minha mãe não conseguiu me ajudar na época. Eu não trabalhava. E aí tive essa frustração, mas minha mãe é da área de ensino e ela conseguiu para mim um curso técnico de mecatrônica, né? Eu sou técnico de mecatrônica, apesar de hoje quase não saber trocar uma lâmpada, mas conhecimento fica, né? Sim. Então, depois de lá, fui para a faculdade, né? Comecei a trabalhar. E aí você começa a ver inspirações, né? Pessoas que te inspiram, né? E indicação, muita biografia de pessoas que eu admiro também no negócio. E comecei a fazer vários cursos, né? Além não parei só na faculdade. Né? Depois da faculdade fiz algumas MBAs, né? Como gestão de projetos, gestão de venda. E
vindo para esse front mesmo, né, da parte comercial, principalmente pós-pandemia, foi onde eu entendi que essa era digital, né, vinha com tudo. Sim. E a gente precisava se preparar, né, para isso. Né? Então, fiz curso de marketing digital, sempre gostei dessa questão do comportamento humano, né, por fazer gestão, então fiz um curso de PNL também, acho que ajuda muito, né, entre outros. Né? Então, parei um pouquinho, né, depois da segunda paternidade, mas pretendo voltar em 2026 aí a estar buscando novos conhecimentos. E quais são os conselhos que você daria para os novos corretores? Um grande amigo meu, ele fala o seguinte, né, que quando ele era corretor, muitas vezes ele, mesmo não tendo plantão, não estando numa imobiliária fixa em determinado momento, ele se vestia como se fosse trabalhar, para trabalhar em casa, para ligar, fazer as ligações. Né? Então, o primeiro conselho, né, que eu dou para essa galera nova, né, que está chegando é ter esse compromisso. Né? Eu percebo que a função autônoma ela gera uma pseudo sensação de liberdade, né? Como se você, a qualquer momento, você fosse acordar e fazer uma venda. Né? Precisa dedicação, né? Precisa ligar, precisa atender, precisa treinar. Então, talvez a primeira dica que eu daria era essa. A segunda, muita resiliência, como eu disse, né? É muito mais não do que sim, né? Diferente de outros mercados que tem dificuldade também, mas aqui a resiliência precisa ser muito forte e se qualificar. Hoje o corretor que não procurar entender sobre marketing digital, como você fazer seu próprio tráfego pago, não depender só do lead da imobiliária. Sim, né? Verdade. Conseguir gerar conteúdo e, mais do que isso, entregar um bom pós-venda, que eu acho que é o que fica muito para trás. Né? Tem muito corretor hoje que está muito preocupado com a comissão, né? Isso se perde ao longo do tempo. Então, o que eu vejo muito é que aqueles corretores que geram conteúdo, que fazem uma venda saudável, que conseguem entregar um pós-venda para o cliente, é essa galera que está se perpetuando aí. Eu vejo na tenda um grande propósito realmente em ajudar as pessoas a conquistarem a casa própria. E eu vejo isso até no plano de pagamento, a forma que é feita, né? É feito os ajustes para que realmente dê condições da pessoa comprar. Fale um pouquinho dessas condições de pagamento. Hoje a tenda está 100 vezes. Eu quero que você fale quais são essas... né, a pessoa comprando tenda, o que é que a tenda faz para facilitar a vida dessa pessoa? Depois dos novos endereços, né, depois do nosso método construtivo, o plano de pagamento eu acho que é o maior diferencial que a tenda tem frente ao mercado hoje, tanto de médio quanto de econômico. Né? Diferente do mercado tradicional, que é emitido uma tabela e essa tabela é distribuída para o mercado, a gente customiza pela renda do cliente. Né? A gente tem um simulador online, né, que é disponibilizado tanto para o nosso time quanto para as imobiliárias, onde a gente trabalha dentro daquela renda do cliente. Né? Então, a gente explora ao máximo da renda do cliente. Né? Então, a gente tem um diferencial enorme que é o parcelamento do pós-chaves, né? Onde muita construtora, muitas vezes, não quer correr o risco, né? Mas a gente entende que não dá para apertar o cliente tanto no início, porque é justamente no momento que ele está pagando o aluguel ainda. Que tem o importante juros de obra que ele precisa pagar devido ao contrato associativo. Então, a gente faz esse alongamento e tem determinados lançamentos hoje, né, que a gente parcela em até muito mais do que 100 vezes, né, quando coloca as intermediárias, quando coloca as parcelas de pró-soluto. E a gente sempre tenta, no primeiro momento, vir com ato mínimo, né, de R$1.000 e muitas vezes fazer umas promoções aí de ato de R$500 aí. É comum acontecer, principalmente nos nossos feirões. E para esse ano, trouxemos mais novidades, né, que é o ITBI, o registro grátis em todos os projetos. Né, então, o cliente que compra com a gente hoje, ele não se preocupa com essa despesa, que geralmente gira em torno de 6 a 15 mil reais, a depender do preço do imóvel, né? Então é bem relevante. É uma ajuda muito relevante. Você sabe. Bastante. E a questão de todo o trâmite bancário também, que hoje a gente também ajuda o cliente nessa parte lá de abrir conta, fazer todo esse processo. O cliente não precisa ir ao banco.
Só precisa enviar a documentação para a tenda. Isso. Inclusive, é importante também falar do sistema, que facilita muito a vida de todos nós envolvidos no processo, né? Que a tenda desenvolveu um sistema perfeito, onde você sobe a documentação no sistema, ali o correspondente já tem acesso, todo mundo tem acesso ao sistema, e tudo acontece nesse sistema, né, Cleo? Que foi desenvolvido justamente para esse propósito, facilitar a vida de todo mundo. Como eu falei, né, lá atrás, em 2018, a gente foi ouvir vocês, né? Uhum. E essa era uma dor, né, que tanto da gente quanto dos outros incorporadores, né? O formato e a agilidade de você ter aprovação, você saber como é que as coisas estão acontecendo, né? Então, nós somos o único incorporador hoje, posso dizer, falando de econômico, que dá liberdade total, tanto a imobiliária quanto os corretores da imobiliária, subir a pasta sem a necessidade de um interveniente da construtora, né? E você pode aprovar seu crédito com 2 documentos, né? Que é o comprovante de identificação e o comprovante de renda, né? Então, de fato, isso gera muita oportunidade de negócio, né? Sim. Então, é um golaço que a gente entende, né, como fator de sucesso para o nosso negócio, justamente por ser bem democrático, né? A gente não engessa, né? A gente quer dar a maior autonomia possível para justamente facilitar a vida do corretor que está aí na correria, atendendo o cliente, ligando, né? É verdade, não é fácil não, essa rotina, né, de trabalho do corretor. Perfeito. E vocês facilitam muito, não só a vida do corretor, como do cliente também, né? Sim. De todos os envolvidos no Essa processo. automatização dos processos, né? Facilitaram muito. Hoje você assina um contrato, tudo digital, né? Manda a documentação, ali faz análise, já agiliza tudo. Daqui a pouco o cliente recebe lá no seu e-mail o contrato já para assinar. Então, hoje está muito mais fácil, né, de conquistar a casa própria, de realizar o sonho. A tenda facilitou muito isso. Inclusive, a maioria das construtoras, né, tem ido buscar beber da fonte principal hoje, que eu acho que é a maior indústria do mundo, né, que é a China. Eu acho que a China está em 2050, né, como a gente vê nos vídeos, né? Verdade. Então tem muita coisa para a gente trazer de lá de aprendizado, né? Tem coisas impressionantes, né? Condomínios construídos em 6 meses, 1 ano, né? Então isso sem tecnologia é impossível, né, acontecer. E falando da tenda, trazendo, né, para o peixe, nós temos a marca Aleia, que é a nossa marca de casas, né? Onde nós construímos numa fábrica em Jaguariúna, né? As casas são construídas na fábrica e são montadas no canteiro. Olha né? só. Então, uma tecnologia wood frame, né? Madeira, como nos Estados Unidos, né? Bem legal, não chegou no Nordeste ainda. Quando é que chega aqui na Bahia? Estamos ansiosos também. Mas interior de São Paulo, Paraná, Minas. Agora fechamos um contrato muito importante com o Rio Grande do Sul. Né? Todo mundo acompanhou, né, o desastre que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Então o governo, né, fez um incentivo de moradia para essas pessoas e nós fechamos lá 1.500 casas justamente Nesse padrão? Nesse padrão, para atender, justamente para atender essa população lá. Cleon Soares, eu quero te agradecer pela tua presença, sua história, que é realmente uma história inspiradora, certo? As pessoas que estão assistindo e vão assistir esse podcast possam realmente se inspirar na sua trajetória de sucesso, que eu vejo que está no começo ainda, porque tem muita história para contar, para escrever ainda, certo? Então, mais uma vez, eu quero dizer que nós nos sentimos muito honrados por essa entrevista, por você abrir aqui um pouco da sua vida para a gente, certo? E eu tenho certeza que muitas pessoas vão se inspirar em você. Inclusive, eu fiz uma entrevista, né, rápida, e pedi para falar de 3 qualidades suas. Legal. E aí mandaram 6. Deixa eu ver, eu posso dar uma pescada aqui? Eu vou pescar aqui, viu? Não vou dizer quem foi, não. Compreensivo, estratégico, dedicado, inspirador, inteligente e objetivo. Isso aqui foi seu time, uma parte do seu time que falou. Legal. E eu concordo com todas essas qualidades. Vão ser promovidos. Porque realmente não é só, assim, entenda bem, é a visão do seu time. Mas eu estou do lado de cá como imobiliária e eu assino embaixo aqui. Só são 6 de muitas das suas qualidades. Então, muito obrigado por você compartilhar com a gente um pouco da sua história e inspirar outras pessoas que estarão assistindo esse podcast. A honra é toda minha. E estou aqui à disposição para mais convites como esse. Né? Terão os próximos, com certeza. Fale das suas redes sociais. Eu estou na mais básica, né? O Facebook ninguém usa mais, né?
Mas estou lá no Instagram, né? @cleon.ofc_. É só me seguir lá, é aberto. Estamos lá mostrando conteúdo, mostrando o trabalho das nossas imobiliárias, do nosso corretor, agente de venda. Tá lá. Maravilha. Queremos agradecer a você que assistiu mais um episódio do nosso podcast, mas se ainda não se inscreveu, não ativou o sininho e não deixou seu like, essa é a hora. Até o próximo episódio.